E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, o famoso Bola de Fogo, e o calor tá de matar. Olha só, hoje é quinta-feira, a gente está voltando com as nossas aulas de filosofia. Já tem uma playlist aí no canal para você que está chegando agora e quer estudar já para os próximos vestibulares, o Enem, meio de ano, final de ano. Então a gente já tem essa playlist, certo? Com vários filósofos, vários mesmo. A janela está aberta, não vou me importar com isso de fato, está muito quente, tem o ruído do ventilador também. Mas hoje, para a gente pegar o ritmo, para a gente começar a esquentar essa aula aí de filosofia, esse nosso curso de filosofia, onde a gente vai acrescentar um monte de coisa, revisar vários filósofos, fazer muito exercício. Hoje a gente vai fazer especificamente questões que caíram no último Enem de filosofia para ver como é que a gente está, para ver se a gente acertou, se não acertou, aproveitando aí que o resultado está saindo, né? Do Enem aí, tem gente que não gosta de falar nisso, mas a gente tem que encarar a realidade. Mas enfim, não é uma aula de lição de moral, porque quem sou eu para dar lição de moral? Lembrando que amanhã, hoje é quinta, amanhã na sexta-feira está iniciando também a playlist de sociologia para os próximos vestibulares, com uma aula introdutória sobre o que é sociologia, os principais pontos importantes e por aí vai, tá? Então não deixe de seguir aqui o canal, de acompanhar, para poder acompanhar todas as novidades. Gente, eu selecionei hoje, a gente sempre vai fazer questões não só do Enem, hoje especificamente são do último Enem, 3 questões, 2 ou 3, né? Vamos ver o tempo do vídeo aqui como é que vai ser. A primeira questão, eu estou usando a prova azul, então caiu a questão 49, isso pouco importa. Vocês já estão vendo a questão na tela. É uma questão geral de filosofia que eu achei importante trazer aqui para vocês. Vamos lá, eu vou ler ela aqui. É uma questão sobre conhecimento básico de filosofia. Essa aqui, a gente de fato, a gente precisa estar bem afinado, né? A gente precisa estar bem alinhado com as ideias. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusavam o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo, olha só, essa frase agora é importante, é o movimento que leva incessantemente ao saber, do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Então, o texto aqui para gente está falando que o filósofo ele não pode acreditar na verdade absoluta. Ele precisa entender esse movimento do saber à ignorância e vice-versa, da ignorância ao saber. O filósofo ele não pode ser positivista. Aí a questão quer dizer o que para a gente? Olha só, que fácil de certa forma essa questão, na minha opinião. O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por. Então, o texto representa um dos elementos da atividade do filósofo. O que é ser filósofo? Qual o caminho que o filósofo deve seguir? Tá? Que se caracteriza por quê? Alternativa A. Reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. B. Ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. C. Associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. D. Conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. E E. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Para pensar sobre o texto, sobre toda aquela ideia de que o filósofo não pode conviver com uma verdade absoluta, porque se existisse verdade absoluta não teríamos sentido de ter mais a filosofia, porque a verdade então foi encontrada e a gente não discute mais. O filósofo tem que saber lidar com a ambiguidade. A alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Ele precisa conciliar o rigor da investigação. Filosofia, o filósofo não é aquele que liga o Twitter e começa a falar um monte de coisa. Que o pensamento do dia. Não é isso. Existe um método, existe um rigor de investigação. Eu sempre falo isso para os alunos presenciais. O filósofo não é aquele que vai na rede social e faz um pensamento de boteco. Não importa o futuro, o que importa é daqui para frente.
Isso aí não é filosofia, certo? E a inquietude do questionamento. Questionar é preciso. Sempre há algo a se descobrir, sabendo que não existe uma verdade absoluta, certo? Então a alternativa D é a alternativa correta. Só para constar algumas outras aqui que não estariam, que estariam bem exageradas para a gente poder logo descartar. A E diz compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais é essa parte que pega, né? Vamos ver aqui. A C diz associar a certeza. Olha só, a certeza do intelecto, a imutabilidade da verdade. Então, de fato, sabe? De fato, a gente precisa entender que a filosofia ela não é fechada. Ela é algo aberto, por isso que existem vários filósofos com o tempo. O nosso curso aqui, inclusive, nós já passamos por filósofos desde a Grécia Antiga, do período pré-socrático até a atualidade, que vão pensando diferente. Se a filosofia fosse uma certeza absoluta, imagina lá se o Sócrates tivesse encontrado a verdade. Ele falava que a gente tem que buscar a verdade, mesmo que a gente não chegue nela de fato. A história também a gente pensa muito nisso. Mas se ele tivesse descoberto o que seria a verdade, não teria sentido mais ter filosofia, sabe? Não teria mais sentido outros filósofos virem depois de Sócrates. E vieram, aprofundaram o pensamento, questionaram o próprio Sócrates, certo? Gente, próxima questão aqui. Essa foi uma questão básica de filosofia, né? Então vamos para a próxima aqui. Eu vou tomar minha aguinha, porque, como vocês sabem, o calor... Opa! A garrafinha está sempre gelada, é importante isso no verão. Questão, a próxima aí da mesma prova, 51 agora. Aí a gente começa a falar um pouquinho mais de específicos de filósofos que nós já tivemos aqui no canal, tá? Quando a gente fala do filósofo aqui na questão, eu deixo o card aqui para vocês consultarem a aula dele, tá? Isso significa que durante esse ano então, a gente não vai mais falar desse filósofo? Não, se tiver que acrescentar, porque eu estou estudando bastante, estou preparando muita aula, então eu vou ter que fazer vídeos acrescentando, porque o importante é a gente não deixar passar quase nada batido, né? Nada seria muito forte. Olha, estou muito filosófico hoje, né? Vocês gostaram da Não Importa o Futuro, o que importa é daqui para frente. Se você não tentar, você nunca vai conseguir. Vamos lá. Conforme a gente vai pegando intimidade com a câmera, a gente fica mais... Bem que eu tô aqui nesse negócio já tem 4 anos, né? Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, opa, já sabemos que é uma filosofia voltada para o religioso, talvez, não sei, medieval. Sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue... Eu li certo isso aqui? Ora, o conceber é nada que se... Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que existe no pensamento. Apenas no pensamento, correto. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. São Tomás de Aquino, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Vamos só contextualizar. São Tomás de Aquino é um filósofo, tá, da chamada escola escolástica de filosofia medieval. Ele é bem diferente não diria, mas assim, tem uns pontos fundamentais de diferença do que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho está no início da Idade Média, o São Tomás de Aquino está no final. O Santo Agostinho, ele tem uma pegada neoplatônica. O São Tomás de Aquino, ele já tem um lado mais aristotélico de pensar na matéria. Por isso que ele está falando, a realidade. E por conta disso, o objetivo do São Tomás de Aquino, já no final da Idade Média, lembrem-se, ele está no final da Idade Média, o seu pensamento foi fundamental para a igreja na Idade Média. Principalmente aí no final, lógico, né? Não pode ser antes. O São Tomás de Aquino, ele tenta conciliar fé e razão. E é por conta disso, na nossa aula a gente fala isso, que ele tenta provar, na concepção dele, ele prova a existência de Deus com coisas da matéria, do mundo
material, do mundo sensível, certo? Ele concilia a fé e a razão, certo? Era uma maneira que ele tinha, inclusive, de dialogar com os ateus, os infiéis naquela época, certo? O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por quê? Levando em consideração o texto e o que eu falei para vocês, a reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. B. Sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. C. Explicar as virtudes teológicas pela demonstração. D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. E justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Para pensar, pausa o vídeo se for necessário, eu falo para vocês, a resposta certa é a alternativa B de bola. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Como eu falei para vocês, ele tenta conciliar pensamentos racionais com pensamentos, nesse caso, religiosos. A fé e a razão. Tá? Ele está tentando mostrar, já que o mundo está se transformando, a realidade é outra, as pessoas estão começando a se livrar um pouco dos dogmas católicos, então ele tenta mostrar que, na verdade, a fé ainda é importante. Então a alternativa B é sustentar a racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Ele tenta mostrar através da sua razão que Deus é verdadeiro, que Deus existe. Ele sempre usa exemplos, né? Eu vou deixar o card mesmo aqui para vocês, mas ele sempre usa os exemplos de que é possível encontrar a resposta, é possível entender a verdade de Deus através de ferramentas que você tem na Terra, certo? Outras alternativas aqui que a gente poderia recusar logo de cara: justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Ele não está longe dos dogmas, ele não está rompendo com os dogmas. Tem uma outra aqui que eu achei interessante falar. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Se você conhece bem o que é a Igreja Católica, principalmente na Idade Média, não se flexibiliza. Sabe, é raro a flexibilização. Certo? Bom, tendo em vista aqui, vamos então para o próximo texto nosso aqui. Próxima questão, bem Enem, hein? Com 2 textos. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão o que lhes pode ser oferecido por sua própria força e invenção. Texto aí do Thomas Hobbes, que é o Leviatã. Tem vídeo aqui do Leviatã, destrinchando o Leviatã. Ó, gostei. Destrinchando o Leviatã. Próximo aí, vamos lá. Próximo texto. O primeiro texto do Thomas Hobbes, filósofo absolutista. Do absolutismo, né, que é o certo falar. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação, é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o próprio, a paz e o mais conveniente ao gênero humano. Agora, nós já estamos num discurso sobre a origem fundamentalismo da desigualdade entre os homens, do filósofo iluminista suíço/francês Jean-Jacques Rousseau, tá? Que está criticando o primeiro texto, a primeira ideia do Thomas Hobbes. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma... O texto está falando, então, de um desentendimento sobre uma concepção entre Rousseau e Hobbes, que é a concepção do estado de natureza. O Hobbes, a gente tem um vídeo falando dos filósofos contratualistas, falta um aqui, que é o John Locke, né? Mas são 3 filósofos contratualistas, a gente fez esse vídeo, tá excelente na minha opinião, e eu gostei muito de ter feito, que é Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O que cada um pensa sobre o que era um estado de natureza. O estado de natureza é aquele estado que antecede as leis. Só que cada um pensa que a gente tem que sair desse estado de natureza de uma forma.
O Thomas Hobbes, por exemplo, ele acredita que sem as leis a gente acaba mostrando a nossa natureza e o ser humano nasce mal. O Rousseau está falando que é diferente. Ele está falando assim, não é porque o ser humano ele não é bonzinho que ele também vai nascer mal. Vocês lembram daquela ideia de que o Rousseau fala que o ser humano nasce cru? Ok. Então vamos lá então para as respostas. Qual que é a divergência entre eles aqui? Eles estão discutindo sobre a predisposição ao conhecimento. B. Submissão ao transcendente. C. Tradição epistemológica. D. Condição original. E E. Vocação política. Para pensar sobre os conceitos que os dois textos deram. A resposta correta é condição original. Ambos estão discordando da condição original do ser humano, que é o que eu chamo, que a gente está falando aqui, que é o estado de natureza. Para o Hobbes, antes das leis, nós nascemos maus, desculpa, nós somos maus. Eu falo isso também, inclusive, no vídeo específico sobre o Leviatã, que ele fala que nós podemos fazer o que quiser no estado de natureza, porque não tem leis para nos julgarem. O Rousseau, ele já fala que é diferente, que o ser humano nasce cru, nem bom e nem mal. Mas a sociedade acaba o corrompendo. Então é uma condição original, o estado de natureza. Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado essas 3 questões. A gente vai ter muito mais ao longo do ano, a gente vai falar muito de filosofia também. Toda quinta-feira eu espero vocês aqui, certo? Deixa aí a sua curtida se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajudar cada vez mais o canal a crescer. E se inscreva também, tem vídeo todo dia sobre história, sociologia, filosofia, por aí vai. Grande beijo, fui!